114º dia. Juízes 10. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodô, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Sacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida, apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camom. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o deus Baal de várias cidades, a deus Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então, ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim, Israel passava por uma grande aflição. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: No passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês. E vocês me pediram socorro, e eu os salvei deles. Mas, assim mesmo, vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso, eu não vou mais ajudá-los. Agora, peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: De fato, nós pecamos. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então, eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então, o exército amonita veio e acampou em Mispa. E os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Juízes 11. Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: Venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: Eu sei que vocês me odeiam e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefté
disse: se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? Eles responderam: sim, nós faremos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha. Aí, Jefté foi com os chefes de Gileade e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então, Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram: o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram meu país? O rei dos amonitas respondeu: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas, com a seguinte resposta: o povo de Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então, os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém, ele também não deixou. Por isso, os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio, porque estava na fronteira de Moabe. Aí, os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país, a fim de que poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim, os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste, até o rio Jordão a oeste. Assim, foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora, vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo que queremos. O Deus de vocês lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo o que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos, o povo de Israel morou em Hesbom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizerem com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa, para me encontrar quando eu voltar da guerra. E o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite,
20 cidades ao todo e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao encontro dançando e tocando pandeiro. Era filha única. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: "Ah, minha filha, você está partindo meu coração. Por que tem de ser você quem vai me fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás." Ela respondeu: "Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas." E continuou: "Só peço uma coisa. Deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe." E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então, ela e as suas amigas saíram pelas montanhas, chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois de 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí, veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Salmos 25, de Davi. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados pelos que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Seus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de Ti, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a Tua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a Tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos meus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho? Vê como é grande o ódio deles contra mim? Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em Ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em Ti. Ó Deus, salva Israel, Teu povo, de todas as dificuldades. Salmos 26, de Davi. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o Teu amor me guia e a Tua verdade sempre me orienta.
Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a tua casa, onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Não me destrua junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor.